Você tem 10 minutos para sua manifestação. Obrigado, presidente. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Não sou advogado, mas também gosto de dar uma estudada de vez em quando em questão de legalidade. Eu vou falar hoje, senhor presidente, da supremacia do interesse público. Um pouquinho de alguns autores, que falam da supremacia do interesse público e também, principalmente, de uma matéria que saiu do Diário de Santa Maria sobre o uso maciço das redes sociais pelo prefeito em meio à pandemia, indicado por especialista. A questão envolvendo o uso da comunicação institucional da Prefeitura de Santa Maria em meio à pandemia desencadeou uma briga de versões entre integrantes do governo Jorge Pozzobon, PSDB, e vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Covid-19. Os trabalhos dentro do Parlamento santamariense têm enfocado muito em uma questão: haveria margem legal para que as redes sociais de Pozzobon fossem utilizadas para a divulgação das ações de combate à pandemia? Sim, a resposta que a coluna foi atrás é dada por quem entende do assunto. A coluna do Marcelo Martins, que foi feita no Jornal Diário de Santa Maria. Guilherme Rodrigues Abrão, advogado da capital e professor da PUC-RS, autor do livro CPI, Comissões Parlamentares de Inquérito, Poderes e Limites. Ele falou sobre os desdobramentos da CPI da Covid-19 do Parlamento santamariense na questão específica do trabalho investigativo do Legislativo. Abraão explica que a CPI não possui função jurisdicional. Há um episódio específico sobre o qual a CPI do Covid-19 tem se debruçado a utilização das redes sociais do prefeito Pozzobon em detrimento da própria prefeitura. Sobre isso, o professor da PUC explica que, ao se observar o Código Eleitoral, o ideal neste caso seria uma visão mais cautelosa. A todos que nos assistem, esse aqui é um professor da PUC, especialista em CPI. Uma visão mais cautelosa. Seria, de fato, diz ele, mais apropriada a utilização dos canais oficiais da Prefeitura. Ponto. Porém, o advogado ressalta que, por se tratar de um momento pandêmico, o interesse público se sobrepõe. Por isso que eu vim falar um pouco sobre a supremacia do interesse público. Ele explica o que, por tabela, justifica a utilização das redes sociais do prefeito. Vereadora Lorena, é um especialista da PUC, professor da PUC, que está falando, que nem de Santa Maria é. E ele fala mais ainda: as redes sociais de um prefeito, em geral, têm mais abrangência que os canais oficiais. O interesse público se sobrepõe e, ao que parece, não houve intenção de se locupletar, mesmo que, à época, estivéssemos em meio a um ano eleitoral. Sobre o uso das redes sociais do prefeito, que teria sido potencializado, e isso é uma questão potencializado para mais ou potencializado para menos, vereador Givago? Porque as críticas, vereador Maneco, que o prefeito recebeu quando fazia as suas lives explicando os decretos, muitas comerciantes criticando a prefeitura em relação às restrições que o prefeito tinha que fazer. Então, aumentou a audiência do prefeito, mas uma audiência positiva ou negativa? Já que o prefeito ficou em segundo na votação e não em primeiro na votação. Ficou em segundo no primeiro turno, não foi, vereador Ademar?
Se fosse tão bom assim, tão bom que estava acontecendo na pandemia, tão a sobressalência pública digital, utilizado pelo Facebook, o que aconteceria? O prefeito ia ser primeiro lugar no primeiro turno, senhores colegas vereadores. Vou repetir, sobre o uso das redes sociais do prefeito que teria sido potencializado conforme a CPI em meio ao processo eleitoral, o advogado explica que, vírgula, à luz do uso estrito da rede social como ferramenta de divulgação das ações de combate à pandemia, não há qualquer ilegalidade por parte de Pozobon. Vou repetir, para ficar bem claro aqui nessa casa e também para as pessoas que nos assistem. À luz do uso estrito da rede social como ferramenta de divulgação das ações de combate à pandemia, não há qualquer ilegalidade por parte de Pozobon. Não me parece ter tido qualquer dolo ou abuso de poder econômico. Estamos numa pandemia, senhores e senhoras. Pandemia. Em tal uso da rede social de Pozobon, falar em crime de responsabilidade é, no mínimo, diz ele, vou citar o nome dele de novo, vereador Givago, vereador Getúlio, Guilherme Rodrigues Abrão, advogado da capital e professor da PUC-RS. É, no mínimo, forçado. No momento, sem dúvida, exige mobilização máxima para que todas as informações cheguem à população, reforça Abraão. Então, página do Diário de Santa Maria, Marcelo Martins, que entrou em contato com o especialista. E vou além. Uma parte, vereador. Senhor colega vereador, quando abrir essa CPI na casa, está no Diário de Santa Maria que eu coloquei, que seria envergonhar o parlamento. E pela fala da vereadora que falou anteriormente, só vi críticas, não vi solução e teve que apelar para as redes sociais para achar alguma justificativa e nada a respeito da Covid. Eu poderia falar mais aqui, senhor presidente, mas eu tenho 2 minutos, infelizmente. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, 2013, página 99, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é inerente a qualquer sociedade, sendo a própria condição de sua existência. De modo, podemos inferir que o princípio em comento é um pressuposto lógico do convívio social. A sua presença, conforme dizeres de Maria Silvia de Pietro, 2016, está tanto no momento da elaboração da lei, quanto no momento da sua execução pela administração pública. Ela inspira o legislador e vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação. É importante destacar as palavras de Eli Lopes Meirelles, 2016, página 113, quando esclarece que a primazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e denomina. O autor frisa que essa supremacia justifica-se pela busca do interesse geral, ou seja, da coletividade. O ilustre autor supracitado Mello, página 100, discorre em seu discurso de direito administrativo sobre o alcance do princípio da supremacia do interesse público. Vou repetir, supremacia do interesse público, ensinando que as prerrogativas desse princípio não são manejáveis ao sabor da administração, pois esta está em poderes, mas deveres poderes. Eis que a atividade administrativa é desempenho de função. Quanto à função, o referido autor esclarece que tem-se função de outrem, o atendimento de certa finalidade, e as finalidades da administração pública estão previstas na Constituição ou na lei, qual seja a tutelar o interesse coletivo, novamente. E podia citar mais alguns autores aqui, senhores vereadores, público que nos assiste aqui nas galerias e também na TV Câmara, e vou repetir novamente, supremacia
do interesse público em meio a uma pandemia. Foi o que o prefeito fez, né? A coletividade acima de tudo. Muito obrigado, senhores vereadores.